Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente. Ontem falamos sobre o filho pródigo, hoje vamos falar sobre o filho mais velho e amanhã falaremos sobre o pai deles, o pai amoroso. Para quem não acompanhou, isso aqui é uma atividade que nós fazemos todas última segunda, terça e quarta-feira de cada mês, e com pessoas diferentes, com temas diferentes, mas disponibilizamos sempre nesse horário das 20 horas. Muito obrigado por você estar conosco e esperamos que você seja ricamente recompensado e que aquilo que for colocado em seu coração seja mais forte do que as possíveis falhas técnicas que vamos possivelmente cometer aqui. Nós estamos fazendo um trabalho caseiro, com os recursos caseiros também, porque nesse momento de pandemia, isolamento social que todos nós estamos passando, é que tem para hoje, né? Esperamos que isso se resolva, mas lembrando que Deus tem absolutamente tudo sob controle e que para Ele todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados para o seu propósito aqui na Terra. Vamos começar então lendo a parábola, prestando bastante atenção no filho pródigo. Desculpe, no filho mais velho. É lógico, a gente vai passar pelo filho pródigo, vamos falar bastante sobre isso, e é importante toda essa introdução, toda essa parte que antecede, porque ela vai dar assim uma localização do filho mais velho. Ele só vai aparecer no final da parábola, mas há uma razão pela qual ele aparece daquele jeito, do que ele fala daquele jeito, e para entender então o contexto dele, temos que conhecer a parábola toda. É o que nós vamos ver agora. Lembrando que essa parábola está colocada junto com as outras duas, que também fala sobre o perdido. Fala sobre a ovelha perdida que o pastor encontrou. Fala sobre a dracma perdida que a mulher encontrou. E aqui fala sobre o filho pródigo, que também se perdeu e foi encontrado. E no contexto mais amplo, vamos ver como que reagiu então o filho mais velho. Logicamente, você já conhece essa parábola, ela é a mais conhecida entre todos que Jesus falou. Muita coisa foi escrita, muitas músicas já foram compostas, muito já foi dito sobre isso aqui. Então é famosa mesmo para quem não está acostumado a ler a Bíblia, conhece essa parábola. Mas para colocar em dia nossa conversa, vamos ler novamente. Nunca é demais deixar que a palavra de Deus nos inspire, que ela fale no nosso coração. Ela tem um poder em si mesmo de realizar aquilo que ela significa. Então, é bom a gente fazer uma leitura sempre, nunca é tempo perdido. Então, depois das duas parábolas sobre a ovelha e sobre a dracma perdida, diz o versículo 11. Jesus continuou a conversa. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe uma sandália nos pés, anel nos dedos. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás comigo sempre. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Ok. Nosso foco hoje, então, é esse filho mais velho que começa a participar da história aqui a partir do versículo 25 e vai até o 32. Então são 7 versículos com a participação do filho mais velho. Bom, diz a parábola que ele estava trabalhando no campo, né? Trabalho da fazenda, todo mundo sabe que é um trabalho pesado, árduo, e lá estava ele rigorosamente cumprindo sua tarefa. Então, o filho mais novo deve ter chego lá no meio da tarde, talvez, final da tarde, e todo mundo focou em preparar o banquete de acordo com a ordem do pai. O filho mais velho, como estava fora, longe, distante, lá no outro canto da fazenda, trabalhando, não sabia o que estava acontecendo, e quando chegou, viu toda aquela movimentação, dança, festa, ele fica pensando: o que está acontecendo? Chamou um dos criados, perguntou, indagou: o que é isso? Ah, teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho cevado. Presta atenção, o novilho cevado. Não é um novilho cevado, era o novilho cevado. Sabia-se naquela casa que tinha um novilho que estava sendo guardado para uma ocasião, para um determinado momento. Um novilho cevado, que foi colocado numa ceva, ele foi engordado, está sendo preparado para um momento. Não é um novilho qualquer, é o novilho cevado. Ao receber essa informação do criado, ele fica zangado, muito zangado, e não quer entrar para a festa. E, logicamente, vão contar para o pai: olha, o filho mais velho está aí, disse que não vai entrar para a festa, não. E o pai vai lá conversar com ele, tentar conciliá-lo. E aí, então, é que se dá esse diálogo em que nós passamos a conhecer o coração do filho mais velho. Bom, primeira coisa, ele busca mostrar os seus méritos. Eu sempre trabalhei para você feito um escravo, cumpri
todas as ordens, não questionei nada, fiz tudo que você me pediu, sempre. E nunca você me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ah, ele está acusando o pai. O pai foi a vida inteira injusto com ele. O pai não o reconheceu. E aí então começa a aparecer no coração dele que ele tinha um desejo de ser reconhecido. Aqui então podemos lembrar um pouco sobre o servo inútil. Aliás, a expressão servo inútil muita gente usa assim como uma demonstração de humildade. Mas quando nós olhamos a parábola do servo inútil, a gente sabe que não é humildade. O servo inútil, lá fala a parábola que é aquele servo que vem do campo, chega em casa, se troca, se prepara, vai servir o Senhor e depois então ele vai servir, depois ele vai descansar. Não é, vai chegar do campo e o Senhor vai falar assim, ó, senta aí, come e tal, e vai descansar. Não. Primeiro ele vai cumprir todas as tarefas e depois de ter feito tudo isso, Jesus fala assim, vocês deveriam também se considerar como servo inútil, porque só fez aquilo que era obrigação. Muito bem, o servo inútil, então, ele age, faz somente a obrigação. É interessante notar isso. O filho fazia, ele se comportava como um servo, e como um servo inútil, ele fazia só a obrigação. Fazia toda a obrigação, mas era só a obrigação, não ia além disso. E por que ele faz a obrigação, cumpre as obrigações? Porque ele não quer sofrer reprimenda e porque ele espera uma recompensa. Ele não está cumprindo, fazendo as tarefas, esperando agradar o Senhor. Ele está esperando se beneficiar com essa atitude sua. Então aqui revela o coração do filho mais velho. Eu cumpria tudo, nunca questionei uma ordem tua, fiz tudo. Mas ele fazia pensando nele. Vou fazer porque vou ser recompensado, vou ser reconhecido. E agora, lá no fundo, quero colocar aqui uma pulga atrás da orelha. Quando o filho mais novo saiu de casa, ele não apareceu em cena para tentar dissuadir que o irmão dele mais novo fosse embora. Ele não apareceu em cena. Isso pode deixar uma questão é o seguinte, será que esse filho mais velho, ele também não estava se aproveitando de uma ocasião? Se meu irmão for embora, eu vou ser o único herdeiro. Se eu divido a herança agora, está resolvida a situação, porque a fazenda vai prosperar mais, a gente vai ter maior patrimônio, e quando eu herdar, eu vou herdar sozinho. Então ele foi nutrindo pensamentos ocultos, desejos, mas voltados para o seu egoísmo, para o seu propósito. Ele tinha planos de não questionar o pai, planos de herdar tudo, de ser recompensado com o pai. Ele fazia todas as coisas não para agradar o pai, ele fazia com a intenção de ser beneficiado com isso. Então esse filho mais velho, ele estava dentro de casa, ele nunca saiu de casa, mas o coração dele estava distante do pai. Isso faz lembrar um outro personagem, que era o general comandante militar de Davi. Joabe, aliás, Joabe quer dizer Deus é pai. Joabe foi comandante do exército de Davi. Mas Davi tinha que sempre falar com ele, Joabe, não é por aí, é por aqui. Davi não podia descuidar dele, porque ele fazia as coisas do jeito dele. E às vezes fez mesmo. Ainda com Davi orientando como devia ser feito, ele fazia o jeito dele. E talvez
o mais evidente dessa, houve várias ocasiões isso, mas a mais evidente deles foi quando Davi enfrentou Absalão, seu filho, ou seu filho se revoltou contra ele, e numa batalha que Joabe foi lutar contra o exército de Absalão, Davi recomendou: olha, não maltrate meu filho, não mate-o, traga-o. Mas, durante a batalha, Absalão ficou numa situação frágil, exposto, e Joabe não atendeu a Davi. Davi estava distante, não estava lá vendo, ele matou de propósito Absalão, o filho de Davi. Era interessante que ele ainda se explicou. Davi tinha ali um revoltoso, tinha um inimigo que por acaso era o filho dele. Então, matando essa pessoa que queria disputar o reino, eu estava fazendo um favor, estava livrando Davi. Era o jeito que ele pensava. Davi pensava no filho dele. Tinha uma preocupação com o filho. Já Joabe queria resolver a coisa do jeito dele. Então, apesar de todo o tempo que Joabe andou com Davi, ele nunca assimilou o coração de Davi. Ele era um violento, traiçoeiro, agia do jeito dele, mas não era como Davi. E no final de tudo, ele é destituído do exército, e Davi, nas recomendações que faz a Salomão, fala para justiçar Joabe. Joabe é morto depois. Ele nunca assimilou o coração de Davi. Esse servo inútil, o filho mais velho do pai também, durante todo o tempo, por causa do pai, não assimilou o coração do pai. E isso ficou claro, ficou evidente, porque quando o filho voltou, o coração do pai se alegrou, estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o coração do filho mais velho, o coração não estava acompanhando o coração do pai. Presumo eu que essa volta atrapalhou os planos dele da herança, atrapalhou a recompensa que ele esperava. Ele tinha certeza que esse filho não voltaria mais. Ele preferia ver o filho morto do que dividir a sua herança, que ele tinha agora na casa do pai. Ele sabia que o pai era pai dele. Sabia que o irmão era irmão dele. Mas ele recusava a ter essa realidade. Então, quando o pai fala assim, vindo este teu irmão, e ele fala, você nunca me deu nada, mas vindo este teu filho, você mata o novilho cevado. Teu filho gastou dinheiro com as prostitutas, gastou dinheiro com a vida fácil, a ele você dá o novilho cevado, dá uma festa para ele. Mas eu nunca desfrutei nada. E a frase que aparece ali do pai é uma frase altamente significativa. Tudo que eu tenho é teu. Jesus falou isso outra vez também com relação ao pai. Tudo que o pai tinha era dele e tudo que ele tinha era do pai. Eles eram uma coisa só. Então, filho, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa nem pedir, tinha liberdade de pegar aqui um novilho, um cabrito, pegar com seus amigos. Mas ele nunca fez isso porque ele não tinha o coração de filho junto com o pai. Ele sentia-se um servo que esperava a recompensa. O coração dele era diferente.
Caim e Abel também eram dois irmãos. E Caim matou Abel porque essa foi a reação dele diante de Deus ter aceitado a oferta de Abel. Ele não se conformou com isso. Então ele era filho, mas recusava ter o irmão. O filho mais velho também era filho, mas recusava ter o outro como irmão. Essa volta do filho pródigo para casa revelou, escancarou o coração, o verdadeiro coração que tinha o filho mais velho. Talvez todo mundo vendo a maneira aplicada, como ele seguia as regras do pai, parecia ser uma pessoa exemplar. Mas nesse momento revelou-se o coração dele. Ele tinha um coração que não tinha assimilado o coração do pai. E isso é muito perigoso. Nós precisamos assimilar o coração do pai. Há uma outra parábola do servo incompassivo. Ele tinha uma grande dívida com o seu senhor. E o seu senhor, quando cobrou, ele falou: não tenho que pagar. E o senhor perdoou. Depois ele encontrou um outro companheiro dele que devia uma quantia mínima. Ele pegou esse outro companheiro dele, colocou na prisão e falou: você só vai sair daí que eu tenho que pagar o último centavo. O senhor, sabendo disso, cancelou aquele perdão dele, tirou aquele perdão dele. Aquele servo que recebeu grande perdão não assimilou o coração de quem o perdoava e continuou com a sua mesquinhez, não perdoando uma ninharia de um companheiro seu. E com isso ele perdeu o grande perdão que ele tinha. Então nós precisamos ajustar o nosso coração de Deus. Temos que assimilar em nós o coração do Pai. Acho que o epitáfio, o maior elogio póstumo que Davi pode receber, nós lemos em livro de Atos, depois de tudo que Davi fez, de bom e de ruim, mas Deus fala assim dele: encontrei a Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ora, Deus passou por cima, Deus perdoou os seus pecados, o seu adultério, o seu recenseamento, o seu homicídio, perdoou tudo isso. Achei um Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que Deus guardou de Davi foi o coração dele assimilado ao de Deus. Então precisamos assimilar o nosso coração. Nós não podemos viver mais como o servo que fica esperando uma recompensa, que fica esperando receber algo. Nós estamos na casa do Pai, podemos desfrutar de tudo da casa do Pai já. Mas a gente só vai conseguir desfrutar das coisas do Pai se o nosso coração estiver assimilado com o dele. E como seria isso na prática? Primeiro, reconhecendo tantas coisas que Deus nos deu e que estão à nossa disposição. Tantas coisas. Hoje, chegamos hoje à noite respirando, vivendo. E não por causa dos nossos méritos de bom servo, nem sequer de inútil servo, mas porque somos filhos de Deus. Entre várias coisas que a gente viu esses dias aí circulando pelas redes sociais, tinha a história de um senhor
que ele recebeu alta do hospital, tinha sido acometido pela Covid-19, e ao receber a alta foi pedido a ele que pagasse um dia do uso do respirador. Ele usou vários dias, mas pagasse um para contribuir. E ele começou a chorar. E o pessoal ali do hospital que viu isso falou: não, não, não. Não se preocupe, se não tem como pagar, não tem problema, é uma contribuição só. Ele falou: não, eu tenho $500 para pagar o uso dele. Isso não me faz falta, isso não é problema. O que eu estou pensando agora é que eu vivi 90 anos respirando todos os dias e nunca paguei um centavo sequer pelo uso disso, do ar que eu respirei. Isso é assimilar o coração nosso de Deus. Então, respiramos, andamos, vivemos, movemos, pensamos, nos vestimos, tomamos banho, nos alimentamos, vencemos a morte hoje. E o dia que a gente vai perder para a morte vai ser para ganharmos definitivamente. Vai ser o pré-requisito para vencermos de vez a morte. Então, de recompensa. Como posso trabalhar para uma recompensa além do que já tenho? Aquelas que eu já desfruto e aquela que eu tenho e vou desfrutar dela ainda. Porque Deus me deu. Eu sou filho do Pai. Então, se o Pai ama meus irmãos, se eles têm valor para o meu Pai, eles têm que ter valor para mim. O meu coração, assimilado ao coração de Deus, deve valorizar os irmãos. Deve se alegrar com a vida deles. E não preocupar em colocar o meu patrimônio, os meus planos, acima disso. Ou uma pseudo-recompensa. Então, isso que nós queremos pensar hoje. Mas amanhã vamos falar sobre o Pai amoroso. E eu posso garantir, pelo que nós já vimos hoje, você deve ter percebido, que é algo muito mais sublime, é olharmos, é colocar nossa lente de aumento, nosso foco, não no filho pródigo, como até agora foi colocado, não no filho mais velho, que muitas vezes nós nos colocamos no lugar dele também, mas quando colocamos nossa lente, nosso foco sobre o Pai, a nossa vida ilumina. Muito obrigado, até amanhã.